Só que os ácidos graxos que a gente estava conversando, é muito difícil encontrar esses caras sozinhos, né, isolados no corpo, nos organismos biológicos também. O que é mais comum é encontrar eles sendo constituintes dos óleos e gorduras, né? Só que como? Quando eles estão combinados com o glicerol. O glicerol é esse álcool aqui. É o propano 1,2,3 triol. O nome usual dele é glicerol ou glicerina. Então, através de uma reação de esterificação, esses ácidos graxos, eles reagem com glicerol e se encontram combinados a eles. Então, como é que é? O OH do ácido combina com o H do álcool, formando água. Dá uma olhada, eu peguei 3 do ácido, que não necessariamente precisam ser iguais. Isso aqui é só um modelinho que eu estou fazendo. Podem ser iguais ou diferentes. E esse 3 do ácido que eu estou utilizando, porque vai reagir em cada uma das pontinhas, certo? Então, sairia 3 de água, né? E aí eu combino esse pedaço aqui, ligo esse pedaço aqui com esse. Então, ficaria R, C dupla O, O, CH2. O R pode ser igual, pode ser diferente. C dupla O, O, CH. E aqui também R, C dupla O, CH2. Aqui a gente tem a formação da função éster. E nessa estrutura a gente tem o aparecimento dessa função éster 3 vezes. Então isso aqui é um triéster. É um triéster, são triésteres que vêm do glicerol, da reação entre o ácido graxo e o glicerol. Então é chamado de triéster do glicerol. Esses triésteres do glicerol recebem o nome de triglicerídeos, que nada mais são do que óleos e gorduras. Então a principal forma com que a gente encontra os ácidos graxos são combinados com glicerol, formando os triglicerídeos, na forma de óleos ou gorduras, certo? Mas quando que é óleo e quando é gordura? É basicamente uma diferença no estado físico, né? A temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Dá uma olhada. Ó, óleos são líquidos a 25 graus Celsius, enquanto as gorduras são sólidas a 25 graus Celsius. Então, óleos são líquidos a 25 graus Celsius e as gorduras são sólidas a 25 graus Celsius. Então, aqui são os triglicerídeos. Aí você fala, pô, professor, mas como é que eu vou saber pela estrutura quando que é um óleo ou quanto que é uma gordura? Então, para saber isso, a gente tem que olhar o grupamento R, que a gente tinha conversado lá atrás, que é a parte que vem do ácido graxo, do ácido carboxílico de longa cadeia carbônica. Quando nesse grupamento R, nos 3 grupamentos, houver um predomínio, né, de cadeia saturada, ou seja, no qual o número de átomos de hidrogênio é o dobro mais 1 em relação ao número de átomos de carbono, então vai ser gordura a 25 graus Celsius. Uma reunião de várias dessas moléculas interagindo entre si vai estar no estado físico sólido, caracterizando gordura. Se quando você observar o grupamento R houver o predomínio de cadeias insaturadas, dá uma olhada, eu peguei o mesmo número de átomos de carbono para você comparar. Que C15H27, nessa cadeia, como tem 4 hidrogênios a menos em relação ao que era saturado, significa que nessa cadeia tem a presença de 2 duplas, nessa cadeia tem a presença de 2 duplas, e nessa cadeia aqui também tem a presença de 2 duplas. Porque cada uma dupla significa a remoção de 2 hidrogênios na contagem. Então, como aqui há um predomínio de grupos insaturados, então a gente tem a presença do óleo. Por enquanto, esse é o caso geral. Então, predomínio de grupos saturados, gordura. Predomínio de grupos insaturados são os óleos. Legal? Mas por que essa diferença de estado físico, né? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha lá. Então, dá uma olhada, né? Aqui.
Vamos ver aqui. Olha lá. Por que no estado o óleo está no estado líquido, né? Porque a temperatura de fusão dele é menor que 25 graus Celsius, certo? Considerando a temperatura ambiente 25 graus Celsius. Como a temperatura de fusão dele é inferior a 25 graus Celsius, o óleo aqui está no estado líquido. Então aqui, por exemplo, um óleo de origem vegetal, né? E a manteiga? A manteiga é uma emulsão, né? Basicamente uma mistura de água com gordura e alguns emulsificantes para tornar essa mistura estável. Só que é basicamente 80% gordura, né? Que é formada, que é derivada de leite, né? Obtida a partir de derivados do leite, certo? Então, dá uma olhada. A manteiga, uma forma de gordura. Por que ela não está no estado sólido, né? Porque a temperatura de fusão maior que 25 graus Celsius, certo? Mas nada impede de um dia muito quente ela derreter, caso a temperatura ultrapasse a temperatura de fusão, certo? Então, óleos são triglicerídeos, triésteres do glicerol no estado líquido, a temperatura ambiente, predomínio de cadeias insaturadas, e gordura são triésteres do glicerol, triglicerídeos sólidos a temperatura ambiente, predomínio de cadeias, isso aqui não é um acento não, viu? Predomínio de cadeias saturadas. Então tá bom, espero que você tenha entendido. Tem uma tarefinha pra você fazer, a gente já volta, tá?